Olá pessoal, sejam bem-vindos em nosso canal Isso é Física. Sou o professor Márcio e serei o seu professor de Física. Em nossa aula de hoje, vamos falar a respeito da dilatação térmica. Sendo assim, vou apresentar para vocês o que nós vamos discutir a respeito deste fenômeno físico como uma espécie de consequência do fornecimento de calor, do qual ele sofrerá uma variação de temperatura. Meus jovens, a dilatação térmica nós vamos dividir aqui em nosso estudo em partes. Ou seja, vamos falar da dilatação dos sólidos, depois vamos falar um pouquinho a respeito da dilatação bimetálicas e dilatação anômala da água e, por final, na dilatação dos líquidos. Então eu quero apresentar para vocês o que a gente vai estudar dentro da dilatação térmica. Mas chamam a atenção aqui, meus queridos, que muitas pessoas têm uma concepção errada que a dilatação térmica ela é entendida como sendo uma situação, ou seja, um acontecimento de um fenômeno do corpo onde ele aumenta de tamanho apenas quando ele é aquecido. Meus jovens, a dilatação não é destinada apenas ao estudo do tamanho devido ao aquecimento, mas também a diminuição do tamanho deste corpo quando ele é submetido a uma diminuição de sua temperatura. Outra coisa bem importante também, que nem sempre o corpo que é aquecido, ele aumenta de volume e quando ele é resfriado, ele diminui de volume. Fala uma letra. O de ovo. O de ovo, tem? Acertou. Meus queridos, nós vamos ver que a água e alguns polímeros como o plástico, eles têm um comportamento oposto dentro de uma faixa de temperatura específica. Um exemplo bem clássico que eu vou dar aqui para vocês seria da água quando ela é aquecida. Então, ao invés de ela aumentar de volume, ela diminui quando ela é resfriada. E ao invés de ela diminuir o seu volume, ela aumenta o seu volume. Então, a dilatação térmica, em termos gerais, vamos dizer nesses termos, representa uma situação da variação em suas dimensões, seja aumentando ou diminuindo. Vamos entender isso junto? Então, vem comigo. Meus jovens, a dilatação térmica é a variação nas dimensões de um corpo quando este corpo é submetido a uma variação de temperatura. Ou seja, nós vamos estudar situações quando um corpo muda de tamanho, seu volume, comprimento, área, e isso vai acontecer quando a sua temperatura aumentar ou diminuir. De início, eu quero discutir com vocês quais são os fatores que influenciam neste fenômeno físico. O que pode ser feito para atenuar ou até mesmo intensificar o fenômeno físico conhecido como dilatação térmica. O primeiro fator que influencia são as dimensões iniciais. Então já marca aí no seu caderno que este é o nosso primeiro fator, né? A dimensão inicial que este corpo tem, ou seja, quanto maior for o corpo antes de dilatar, maior será a sua dilatação que ele pode vir a acontecer. Por que isso pode acontecer, Márcio? Já ouvi várias perguntas a respeito disso. E a explicação para isso é que, de uma forma geral, os corpos ao serem aquecidos, eles aumentam de tamanho. Esse é o comportamento geral das substâncias. Estou falando um comportamento geral, não que é detalhado, específico, exatamente isso, viu, pessoal?
Como já estudamos em aulas anteriores, que a temperatura é uma grandeza física associada ao grau de agitação das moléculas de água. E quando começa a se aquecer, seja um corpo, as suas moléculas começam a ficar mais agitadas e, consequentemente, elas começam a empurrar umas às outras e o seu espaço intermoleculares, ou seja, o espaço entre essas moléculas, começa a aumentar o tamanho do corpo, como um todo também aumenta. Logo, quanto maior for o corpo, quanto maior for as suas dimensões iniciais, mais moléculas haverá para aumentar o espaço intermolecular. E, consequentemente, lógico, né, que aumentará o seu tamanho. Outro fator, tanto quanto óbvio, é a variação de temperatura. E para fechar aqui junto com ela também, pessoal, a natureza do material também é algo que influencia nessa dilatação térmica. Porque tem alguns materiais que dilatam-se naturalmente mais do que outros. E o alumínio, por exemplo, é um metal que tem um coeficiente de dilatação que é um fator que influencia, é que determina se a substância tem a dilatar muito ou pouco. E o alumínio ele tem esse coeficiente de dilatação maior do que o aço. Sendo assim, o alumínio tende a dilatar mais que o aço. Por esse motivo que nós dizemos que a natureza do material é fundamental para a sua dilatação. Que fique bem claro isso para vocês. Agora que nós já pontuamos alguns fatores que causam a dilatação dos corpos, para mais, ou seja, para menos, nós podemos falar da primeira dilatação térmica, que é a dilatação dos sólidos. Essa dilatação térmica dos sólidos, nós vamos dividir ela em 3 blocos, meus jovens. E o primeiro que eu quero falar com vocês é a dilatação linear. Mas o que seria essa dilatação linear? Vejam bem, meus queridos. Vamos imaginar uma situação onde eu tenho uma barra de ferro aqui, ó, metálica, seja ela então, que possui um determinado comprimento inicial que nós vamos representar por L0 e tem uma área também. Agora eu vou começar a esquentar essa barra e, consequentemente, ela começa a aumentar de tamanho, que ao passar do tempo, ela aumenta mais o seu comprimento do que as demais dimensões. Em uma barra de ferro, nós temos o comprimento, a largura e a altura, certo? Ou seja, 3 dimensões. Entretanto, como a barra é muito comprida, melhor dizendo, o seu comprimento é maior do que as outras dimensões, logo o comprimento dela dilata mais do que as outras partes, que seria a sua largura e altura. Isso implica que eu posso desprezar as dimensões das larguras e da sua altura, pois suas dilatações elas são insignificantes em relação ao comprimento da barra. Percebam que, por mais fino que a barra seja, ela sempre vai dilatar nas 3 dimensões, tá bom, pessoal? Entretanto, em algumas situações o comprimento dilata mais do que as outras dimensões, e é por esse motivo que nós consideramos a dilatação linear como sendo a dilatação do comprimento, ou seja, a dilatação linear ela é mais perceptível em seu comprimento do que as outras dimensões. Meus jovens, ao aquecer essa nossa barra, ela passa a ter um comprimento que nós chamamos de comprimento final, representado por L. Então vejo que a nossa barra ela vai ficando mais comprida. Então eu posso perceber que ela sofreu um acréscimo no seu comprimento. E acréscimo esse que eu vou representar por ΔL, ou seja, variação do comprimento.
Um dos nossos possíveis, né, objetivos nessa aula aqui é determinar qual que foi esse acréscimo desse comprimento do qual ela sofreu, do qual ela teve um aumento. E o cálculo para a gente saber o quanto ela sofreu essa dilatação é feito através desta equação. ΔL é igual a comprimento inicial vezes alfa vezes ΔT. O ΔT pode ser simplesmente a temperatura final menos a temperatura inicial. Ou seja, a temperatura ao término do seu aquecimento menos a temperatura antes de seu hipotético aquecimento. Essa letra grega aqui, ó, o alfa, representa o coeficiente de dilatação linear. Esse coeficiente de dilatação linear, pessoal, ele depende da natureza do que é o material. Pô, não sabia. Vocês me falaram agora. Que merda, hein? Meus jovens, se ele depende da natureza do material, é óbvio, então, que cada material tem um valor de um coeficiente de dilatação linear. E para isso, eu vou apresentar para vocês dois materiais com o coeficiente de dilatação linear diferente. Onde eu vou apresentar o alumínio, ele tem um valor de 24 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, ao passo que o aço possui 11 vezes 10 a menos 6 graus a menos 1. Percebam que se tivermos duas barras, uma de alumínio e outra de aço, e de mesmo tamanho, e se for submetido à mesma variação de temperatura, o alumínio vai mais que dobrar o seu comprimento em relação ao aço, pois o coeficiente de dilatação linear do alumínio é mais que o dobro do que o coeficiente de dilatação linear do aço. Então, quanto maior for o coeficiente de dilatação linear, mais ele tende a se dilatar, ok? E um dos nossos objetivos aqui, pessoal, é calcular o comprimento final da nossa barra. Vamos entender isso? Já que ΔL pode ser calculado como o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes ΔT. Lembrando que o comprimento final aqui da minha barra, ó, vai ser o comprimento inicial mais ΔL aqui, não é isso? Então, nós podemos quantificar aqui desta forma. O comprimento final da nossa barra é igual ao comprimento inicial mais ΔL. Mas quem é ΔL aqui, pessoal? Se eu levar esse L para cá, ele vai ficar comprimento final menos o comprimento inicial. E se eu colocar aqui, ó, no lugar de ΔL, ficaria que o comprimento final menos o comprimento inicial é igual o comprimento inicial da nossa barra vezes o coeficiente de dilatação linear vezes ΔT. Eu já vou jogar direto aqui. Como o comprimento inicial de ΔL aqui, ele é negativo, ele vai para o outro lado, ele ficará positivo. Matematicamente, nós vamos representar que o comprimento final dessa barra aqui é igual ao comprimento inicial do que ela tinha antes de sofrer a variação de temperatura, mais o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a sua variação de temperatura. Essa é uma equação alternativa para se calcular o comprimento final. Vejam essa equação, ela nos mostra uma relação de dependência entre o comprimento final e a variação de temperatura. Portanto, essa equação é uma função matemática que expressa o comprimento final com a temperatura, tudo bem? Ou seja, essa equação aqui,
é uma função de primeiro grau. Como é sabido, toda função de primeiro grau tem como gráfico uma reta, meus queridos. Então vamos apresentar aqui o nosso gráfico do comprimento em função da temperatura. E o gráfico aqui ele tem que ser uma reta. Tanto pode ser ela para cima, como também pode ser uma inclinação voltada para baixo. E quem vai determinar essa inclinação é o coeficiente angular. E ele é representado nessa nossa equação aqui, ó. Melhor dizendo, a nossa função do comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear. Tá certo? Portanto, se o coeficiente angular for positivo, será uma reta crescente. Por outro lado, se o coeficiente angular for negativo, a reta será decrescente. Agora, como não existe um coeficiente de dilatação linear negativo e o comprimento inicial negativo, o produto desses dois termos que vão compor, o nosso coeficiente angular, ele sempre será um número positivo. Então, a reta que vai representar essa função vai sempre ser uma reta crescente. E como vocês sabem, uma reta pode ter diferentes inclinações. Vamos entender isso? Vamos representar então o nosso gráfico aqui com dois materiais diferentes. E de início tem o mesmo comprimento inicial, ou seja, partem do mesmo ponto. Entretanto, vejo que nós temos aqui uma reta que é mais inclinada do que a outra. E isso, meus jovens, tem uma explicação para isso. Ou seja, o coeficiente de dilatação linear é o que vai determinar se será mais inclinado ou menos inclinado. Melhor dizendo, o gráfico que estiver mais inclinado, ele vai ter um coeficiente maior. Portanto, neste nosso gráfico aqui, a reta 1 ela está mais inclinada do que a reta da nossa substância hipotética, no caso, 2. Então, eu posso afirmar com vocês, com toda a propriedade, que o nosso coeficiente de dilatação linear 1 é maior do que o coeficiente de dilatação linear 2. Simples assim, meus queridos. Pessoal, isso é o que eu tinha para falar sobre dilatação linear. Agora espero vocês na nossa próxima aula, do qual eu vou falar sobre dilatação superficial. Preparei também outra aula de dilatação volumétrica e para fechar a dilatação anômala da água. Espero vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço. Fique com Deus.